Oi pessoal, aqui é o Marcelo Ranucci, estamos com o Banco Imobiliário indo ao ar, com a Bia Kutait e com uma convidada muito especial do coração e do mercado. Carol Burg, da JFL, pessoal. Bia, hoje o foco é residencial para renda. O que vem pela frente, Bia? Oi, Ranucci, a gente vai falar aí o que é esse mercado, como é que é estruturado o negócio da JFL, que é uma empresa inovadora, de que tamanho de apartamento a gente está falando, de quanto custa, para quem que é, enfim, vamos decifrar esse novo mercado que está surgindo aí no Brasil. Carol, você é a CEO da JFL. Conta pra gente quem é a JFL, qual é o teu papel exatamente como CEO dessa empresa. Eu acho que vocês identificaram uma lacuna no nosso mercado e identificaram uma mudança comportamental. Bom, obrigada aí pelo convite. A JFL é uma gestora de recursos com foco no mercado imobiliário. Ela nasceu de um sonho de trazer para o Brasil, ou de montar no Brasil um negócio de multifamily, né, de residencial para renda. Eu diria que foi uma loucura um pouco, né, que nem você falou, foi difícil em 2013, mas eu vou te falar que em 2015 foi mais ainda, foi onde a gente tomou nosso principal risco, porque foi onde a gente enxergou, obviamente, que sem bola de cristal, que era o momento de compra. Então a gente começou a comprar os ativos em 2015, quando falar de mercado imobiliário era palavrão, de fundo de investimento imobiliário era palavrão, de alavancagem para o setor era palavrão. O que a gente não imaginava é que essa oportunidade ia acabar virando muito maior, né? A crise acabou ficando muito maior. Então, no primeiro momento, era uma grande oportunidade, e no segundo momento ela virou melhor ainda, mas ela deu medo. Com certeza. Mas você é CEO do grupo, você é CEO da JFL. Da JFL Living, que é a empresa que faz toda essa parte, ou que montou esse nosso grande case da JFL de um residencial para renda. Falando assim, né? Parece um negócio lindo, maravilhoso. A gente montou a JFL com 3 pessoas. A gente começou a operar o primeiro prédio com 3 pessoas. Foi um negócio muito importante porque a gente precisou aprender tudo, né? Então hoje, na hora de delegar, na hora de enxergar ou de trazer para dentro e aumentar esse time, a gente tem a experiência. Qual foi o primeiro empreendimento que vocês compraram? Primeiro foi um terreno na Rebouças com a Faria Lima. O terreno que a gente comprou em 2015, o segundo em 2016, para juntar e fazer essa área. Então, na verdade, vocês já compraram um terreno e concebendo um projeto já para esse fim. Concebendo um projeto para esse fim. Eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro, que você falou sobre esse mercado ser muito grande lá fora e a gente ter montado aqui numa lacuna, que ele tem subsetores ainda dentro do próprio subsetor. Aqui a gente meio que fez uma junção. A gente falou, não vamos carimbar em subsetor. Vamos entender que a gente tem imóvel residencial bem localizado na cidade de São Paulo, na máxima, né, do mercado, location, location, location. Então foi esse primeiro terreno, e foi onde a gente resolveu começar a operar. E final de 2017, então, surgiu a oportunidade. Na verdade, a gente já negociava faz tempo de comprar esse ativo que você está mencionando, que acho que é o V-House, que hoje é o nosso produto em operação há mais tempo, né? A gente começou o modelo entendendo que a gente tinha que incorporar, porque comprar ativos prontos com a característica que a gente queria, né? Então, controle de condomínio, a gente verticalizou todo o processo, então, desde a aquisição do terreno ou compra, né, no atacado de controle, até o serviço. Para comprar esse estoque, por mais que existisse estoque das incorporadoras no mercado, a gente não conseguia comprar em quantidade. Sim. Ou em quantidade no mesmo ativo, né? Então, a nossa ideia foi, vamos incorporar, vamos começar do zero. Conversou com a Related lá atrás, porque a Related, ela faz isso, né? Ela tem uma experiência muito grande nisso nos Estados Unidos, Miami, né? Nova York. E então a gente já tava, olha, eles estão vindo, né? Vamos tentar ver, aprender, de repente fazer alguma coisa juntos. No meio do caminho, eles viraram a chave do V-House para fazer para venda. Mas ele foi concebido inicialmente para um modelo de renda. Então, acabou que foi um ativo no momento certo, com preço certo, ativo certo e a participação certa. E a gente aumentou essas unidades. Então foi aí que entrou um pouco da nossa cara, né? A gente fez unidades de 64 metros com um quarto, 72, 78, 138, 142 e 220 metros, né? Na época, acho que
Se fosse fazer uma pesquisa, onde eu faço coisa para alugar, ia sair 40 metros, 35 metros. E aí foi a nossa grande aposta. O pessoal que está escutando a gente já vivenciou alguns produtos diferentes no mercado. Então você poderia ter um flat, ficava um período mais curto de tempo, alugava o flat. Depois você tinha um produto que aí sim, menos concorrendo com a rede hoteleira e muito mais já adequado a uma outra necessidade, que é uma permanência mais longa, que era o long stay. E o cara às vezes morava 6 meses, 1 ano. E você tinha um apartamento tradicional, que o cara alugava um apartamento, ia morar no apartamento. Então você tinha esses 3 produtos claramente definidos. Esse negócio de residencial para renda, qual é a diferença? Como ele se encaixa dentro desse cenário? Eu queria que você conceituasse um pouquinho o teu produto. Eu acho que o principal diferencial é que, normalmente, esses ativos eles eram vendidos, apesar de ter um pool, eles eram vendidos por varejo, ou individualizados, ou para alguns investidores. Isso faz com que não tenha uma unidade, tá? Então, eu acho que essa é uma diferença. A outra diferença, eu volto à questão do tamanho dos apartamentos e a característica desses apartamentos. Então, quando a gente fala casa e que a gente fala que a gente quer que as pessoas se sintam em casa, a gente está falando de ter muito armário, de ter um lavabo, de ter um espaço onde você tem privacidade, onde efetivamente você se sinta, vamos dizer, num espaço seu. A gente tem uma convivência, e a gente ajuda muito essa convivência, mas a gente tem o espaço da pessoa. A pessoa ela pode escolher se ela quer ter o espaço dela ou se ela quer dividir um espaço. Eu acho que isso também acaba diferenciando um pouco, tá? Então, assim, tamanho de apartamento, quantidade de armários, lavabo, tudo que você consegue colocar a sua cara, acaba você podendo chamar de sua casa. Então, você vai num flat, normalmente, ou num hotel, ele tem lá uma decoração. Você não vai chegar lá, pintar a parede, chamar um monte de gente, fazer uma festa, levar o cachorro. Tem pessoas querendo investir, tem outras pessoas não querendo investir. Normalmente, quem opera esses ativos não é dono do ativo. É uma operadora hoteleira, alguma coisa do gênero. Cada um tem um interesse. Então, Verdade. Tem um que ganha dinheiro fazendo operação e tem um que ganha dinheiro com o resultado do imóvel. Sim. O que a gente fez foi juntar os dois. Então, a gente usa a operação para melhorar o resultado do nosso próprio imóvel. Eu acho que, ou dos nossos investidores, né? Quando eu falo próprio, próprio dessa... Próprio né? Dos donos. Dos donos. Então, acho que isso acaba alinhando muito mais. E aí, nessa questão de manutenção do ativo, de uso do ativo, de tomada de decisão mais rápida, de ter uma unidade de comunicação, uma unidade de serviço, uma padronização, eu acho que isso aí é um belo diferencial. Por outro lado, a gente não perde o que a gente chama de human touch. Que eu acho que dentro da sua casa você quer aconchego, né? E cada vez mais a gente está, apesar de estar pronto, então você pode levar a sua malinha e mudar amanhã, porque tem tudo. Garfo, faca, tudo. Roupa de cama, roupa de mesa, tudo. Roupa de mesa, tudo. A gente tá tentando cada vez mais ter algumas coisas que possam ser personalizadas, principalmente para quem vai ficar no longo prazo. Outra coisa, é diferente. Hoje você tá na sua casa, você lava seu lençol, ele é seu, né? Volta para sua cama. Normalmente num hotel você divide algumas coisas. Então essas coisas como lençol, toalha, etc, saiu do seu apartamento, volta para o seu apartamento. Então legal. ele é seu, ele não é... Não é comum. Não é comum. Ele não né? vai para um cestão para lavar e volta quem... E volta o não sei de quem, entendeu? Não, ele voltou o seu. Ele tem a numeração, ele foi o seu, ele volta o seu. Se você quiser comprar um e mandar, ele vai sair do seu apartamento e vai voltar pro seu apartamento. Essa questão legal. Esse é um contrato típico... Típico residencial. Típico residencial. Se o inquilino quiser ficar 6 meses, continua sendo um contrato... Você tem um período mínimo de permanência? 1 mês é o período mínimo de permanência. A diferença é que a gente coloca uma precificação por um período inicial que a pessoa diz que ela quer ficar. Então, se a pessoa vai ficar 1 mês... o preço é para 1 mês. Se a pessoa vai ficar 30 meses, o preço é de 30 meses. Legal. O que no contrato em si juridicamente muda? A prazo de multa e o preço. Então, normalmente o que a gente faz? Se a pessoa quer ficar 6 meses e ela quiser sair no 6º mês, ela não tem multa a partir do 6º mês. Por outro lado, se ela quiser ficar mais...
a gente tem que ter alguma forma dela querer vir falar com a gente. Claro. Porque a gente tá esperando que ela vai sair em 6 meses. Ou seja, e tem gente uma trabalhando. galera aqui para tomar o apartamento que você tá lá. Exatamente. O O que não negócio posso claro. achar que eu tenho um apartamento locado e ele não Você tá. não tá. É o mesmo conceito. O mesmo conceito. Elas se aproximam muito mais a um aluguel normal, mas ela não é um aluguel normal porque você tá lidando com um institucional, vamos dizer assim. Para dar uma ordem de grandeza, de que preço que a gente está falando? Qual que é o parâmetro aí que vocês estão usando nesse laboratório inicial aí? O preço de entrada, vamos dizer, tá? É R$6.500 por mês. Mas para qual apartamento? Pro de 36 metros. É um pacote. É o que a gente chama de custo de ocupação, né? Ah, legal. Então tem o aluguel, tem o condomínio, tem IPTU, tem café da manhã, Aluguel, condomínio, IPTU, café da manhã. água, luz, arrumação diária. Uma arrumação diária mais básica, tá? Tá. Uma vez por semana tem uma arrumação, Faxina. uma faxina maior, uma grande faxina, Wi-Fi, internet, lavanderia. Então, a lavagem de roupa de cama, banho, é uma vez por semana nossa. Tirando isso, você pode pagar um pay-per-use. Então, eu quero lavar meu Todo lençol dia. todo dia. Eu vou fazer pra vai você. ter Só que isso não está tem no um preço custo. desse pacote. Eu quero ter alguém pra passear com o meu cachorro. Eu vou arrumar pra você. Só que não está no meu pacote. Mas eu vou fazer parceria com o Pet pra te dar desconto. Isso a gente faz. Então, acho que nesse sentido ele mudou um pouco. Quando você tem uma unidade, talvez negociando pra muita gente, você consegue entender um pouco as necessidades. Quando eu digo que a gente tá querendo entender quem mora lá. E a gente consegue, de repente, negociar ou trazer parcerias que ajudem ou que beneficiem esse morador. Sei lá, uma lâmpada queimou, liga na recepção. Vão resolver essa lâmpada. Porque é importante pra gente manter. Claro, né? Então, com certeza. E o contrato de locação típico, né, brasileiro, eu acho que ele não é bom nem pro locatário nem pro locador. Porque ele não é forte o suficiente pra nenhum dos dois. Nem pro locatário investir num apartamento que não é dele, sem saber se ele pode ser tirado a qualquer momento. E nem pro locador, que também não sabe o quanto que esse inquilino vai ficar ou não vai ficar, ou que às vezes se desinteressa por esse apartamento e não investe. Então, acaba que os ativos, eles Vão se depreciando. É É verdade, pura né? verdade, sem dúvida. Eu ia perguntar, além da questão do preço, qual que é o perfil dos inquilinos, né? Nesse começo aí de projeto, o que vocês estão vendo? Quem são as pessoas que estão alugando? Recém-separado, recém-casado, casais com um filho. As pessoas estão casando cada vez mais tarde. As pessoas estão morando mais sozinhas. O que a gente chama de double income, no kids. Seja um casal novo, seja um casal que não quer ter filhos ou que não pode ter filhos. E que ganha bem. Bastante gente que mora fora de São Paulo, mas que vem a São Paulo mais do que 10 vezes por mês. Ficar Não mais querem em ficar em hotel. hotel, não querem ficar levando mala pra cá, mala pra lá, ficar um negócio impessoal. Pessoas que moram mais longe do trabalho e que estão fechando ou vendendo apartamento pra ir morar lá. Gente que mora na Granja, gente que morava no Panambi, estudante. Tem o corporativo do giro de um mês e tem o corporativo que o cara foi lá, ele escolheu e ele vai ficar morando lá enquanto ele for expatriado, vamos dizer assim. E existe o perfil de quem já viveu isso e que tá no apartamento grande, os filhos já saíram de casa e também não quer mais isso, quer pegar, fechar a casa e viajar e aproveitar a vida. Quem sabe o custo de transação de um imóvel? Se você não tiver claramente o que você vai fazer com ele, seja porque você comprou para renda, ou seja porque você vai morar, o comprar um imóvel, às vezes, te prende, né? Claro. Te prende num lugar, te prende num custo. Financeiramente, claro. Entendeu? Te prende financeiramente. Então, acho que essa mentalidade de estar mais solto, de usar mais e ter menos, que você vê hoje em Uber, né? As pessoas não querendo mais comprar carro e etc. Ela acaba indo para o apartamento também. Quando a gente falou que a gente entendia que existia essa demanda, e não era só de jovem, né? Mas sim do modo de vida que estava mudando, a gente já entendeu que tinha pouca oferta para suprir essa demanda. Então, assim, você fala, não, eu vou sair. Aí eu vou para um apartamento alugado. Aí eu tenho que ir lá investir nesse apartamento alugado, que não é meu. Sem dúvida. Aí eu não acho que eu quero. Aí você vai lá, então você compra o seu pra fazer com a sua cara. Então eu acho que assim, quando a gente fala que a gente tá resolvendo o problema das pessoas, e essa é uma pergunta que a gente se fazia lá atrás, quando todo mundo falava pra gente, né, não, vocês são loucos. A gente falava, poxa, deve ter uma oportunidade aqui. A outra era, qual é o tamanho do problema das pessoas, ou o que a gente tá resolvendo na vida das pessoas? A gente tá falando de moradia, levou isso muito a sério e a gente entendeu que precisava ser uma moradia. O teu maior apartamento é de 200?
Hoje, no V-House, No 220. 220 é um baita apartamento. Tem demanda? Era isso que eu ia perguntar, se a demanda é maior pelos apartamentos menores ou os maiores. Porque eu estou fazendo a conta, se o valor do aluguel é proporcional, Não, mas ele nós estamos falando não, de um aluguel de mais de 20 mil. Sim. Quase 30. Pacote. Não, desculpa, aluguel não, desculpa. Não, eu tô Desculpa, falando desculpa. isso, porque quando você faz a Toda conta... razão, não. Não, eu vou falar uma conta fácil, tá? Imagina você alugar um apartamento no Itaim. Você vai pagar 90, 100 reais o metro quadrado de aluguel. Aí você vai contratar empregada. Tirando as questões, você vai pagar mais 2.000, 2.500 reais por mês. Aí você vai colocar a net, ou a Sky, ou sei lá, TV a cabo, ou qualquer Wi-Fi, porque hoje em dia todo mundo também assiste Netflix. Vai te custar mais 300, 400 reais por mês. Aí tem academia. Aí tem você comprar todo o seu enxoval. Se você demora 6 meses para montar um apartamento, só de você morar 6 meses lá já valeu a pena. Mas se você fizer a conta que para depreciar esse investimento num imóvel alugado, isso leva mais ou menos 3 anos, qualquer conta que você faça, com investimento de 3 mil reais por metro quadrado num apartamento, versus o nosso preço por metro quadrado, que hoje está próximo a 180, é quase o dobro do que morar lá, entendeu? Então quando você fala, não, mas eu vou comparar com aluguel, Não é aluguel. Não é comparável, não é aluguel. Né? É um all-in. É um all-in. Mas é mesmo. Separei. Preciso de um apartamento amanhã. Daí olhou lá, achou legalzinho, achou mais bonito que o flat, né? Mas isso. E vai. E não sai mais. A quantidade de upgrade que a gente tem dentro do prédio. Que legal. Esse é um dado incrível. O cara que sai de um apartamento menor vai para um apartamento maior. Que incrível. E essa é uma pergunta que eu não ia pensar em fazer, porque a gente meio que na cabeça... meio que estratifica o público. Você acha que o cara que foi para aquele de 2 dormitórios vai ficar no 2 dormitórios e depois vai embora. Não, é incrível. Isso que você está falando é fantástico. Não, vai subindo. A gente perde cliente por não ter maior ainda, tá? Que isso, que legal. E no V-House a gente não tem nenhum apartamento, não tinha de 3 quartos. Então, assim, isso é um ponto. Porque tem um outro tipo de cliente, que é o cliente que está reformando a casa. E normalmente é uma família. E tem muito mais família no V-House também do que a gente imaginava, tá? Tem criança. Assim, o prédio não foi construído ou concebido com parquinho, playground. Não, é assim, claro, né? Claro. A gente acha que isso é um mercado também, tá? É que o V-House não foi concebido. E essa família precisa de mais do que 2 quartos. Você acredita que eles vêm e alugam 2, 3 apartamentos? Mas quando não quer fazer um negócio desse, a gente perde. Eu vou te falar que os apartamentos de 138 metros pra cima, na proporção do V-House, tem menos do que os maiores. Eles não ficam desalugados. Quem é que disputa esse mercado com você? Mas o mercado em si, por exemplo, o incorporador é teu concorrente? Existe concorrência? Minha leitura é que, desculpa, mas você não tem concorrência, coração. Aí. Fala isso, né? Não, assim, eu acho que no nosso modelo ninguém faz igual mesmo, tá? Tem muita gente falando que quer fazer, mas assim, nesse modelo... Genuinamente multi-family, eu não conheço ninguém. Mas eu diria que nosso concorrente hoje são apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios mobiliados em São Paulo para alugar. Esse é meu concorrente, né? Esse é o nosso mercado. A demanda nova de apartamentos por ano, nesse, vamos dizer, eixo que a gente trabalha, a gente fala que são de 2.000 novos por ano, né? Fora o que já tem, excluindo ou tirar dos outros, né? Excluindo concorrência. E a gente está falando que a gente vai ter 1.000 em 4 anos. Ou seja, vai faltar apartamento. Não, vai faltar apartamento, tem lugar para concorrência. Não, porque esse é um questionamento que fazem pra gente, né? Pô, tá entrando concorrência, vocês não estão com medo? Concorrência é bom, é saudável também. Vocês estão hoje só em São Paulo? Hoje só para o mercado de São Paulo. A gente acha que tem muito espaço em São Paulo para a gente sair hoje. Tem muita oportunidade para compra aqui em São Paulo para vocês começarem a estruturar novos negócios ou esse mercado já está ficando caro, enfim? Mesmo que vocês não tenham essa concorrência direta... A escalada dos preços de terreno... Não, mudou em relação a 2015, não tem o que falar, né? De novo, esperamos que não estraguem aí os preços, mas acho que tá todo mundo mais racional. Exato. Neste subsegmento, a gente acabou achando alguns unicórnios, né? A gente fez agora um lançamento de um prédio novo que tá... Lançamento que eu digo abertura.
tá? A gente não vende, então tá não tem pronto. o lançamento. Tá pronto. Na Vila Olímpia, que também foi uma oportunidade dessa, vamos dizer, quase saindo da crise. Foi um prédio onde a gente conseguiu comprar 100%, com 85% de obra. Nossa, que sensacional. A gente... Pode falar qual é? Pode, claro, tá aberto. Na Vila Olímpia era da Tael, hoje chama VO 699. Vocês estão convidadíssimos para ir lá visitar. Quero ir lá. Estava 85% pronto. A planta era muito legal. A gente enxergou que dava pra gente colocar o que a gente queria, o que a gente aprendeu, o que a gente viu que era necessário nesse ativo. Fez algumas mudanças e acabou de abrir. Então vamos lá. Vocês têm hoje o V-House pronto. V-House pronto. VO 699 pronto. Em obra? O que a gente chama de Faria Lima. Faria Lima com Rebouças. Com Rebouças, que vão ter mais ou menos... Eram 167 unidades originalmente. Hoje, que não te falei, provavelmente a gente vai fazer unidades maiores. Então deve ir para umas 140 também unidades, tá? A gente tem o Luminous, que a gente adquiriu na José Maria Lisboa com a 9 de julho, que também está em obra. Lá a gente comprou 100 unidades, mais ou menos, de 130. Pô, vocês têm 70% do prédio. Conseguimos comprar 70%, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E que é um prédio espetacular o projeto. Esse a gente chama que é um V-House 2, porque a área comum, fachada, muito voltado para o que a gente queria. O que a gente tá fazendo de novo é aumentar apartamento. E lá a gente tá fazendo não só apartamentos maiores, como o percentual de apartamentos maiores já é bem maior. E a gente tem um perto do Ibirapuera, que a gente tem em parceria com a Soina Haas, que é um prédio menorzinho, ele tem 40 unidades e ele vai ser um flagshipzinho, ele vai ser um prédio... Lifestyle. Não, mas e ele é mais baixinho, ele é assim, ele é um pouco diferente, o modelo já é um pouco diferente. E lá sim a gente vai para um negócio maior, mais família. Legal. Mas sempre com mix, tá? De pessoal mais jovem. Legal. A gente acha que isso é importante até. Sem dúvida. Vocês pensam em estruturar um FIP para continuar produzindo e depois empacotar isso, fazer um IPO ou do fundo, né, ou do FIP transformando aí num fundo de renda? Quais são os planos aí para frente? A gente sempre soube que se desse certo, isso não é investimento pequeno e não é um mercado pequeno. Mais do que é normal a gente pensar em trazer gente, né, e trazer dinheiro pra gente crescer. Hoje a gente está montado como uma holding, por ter investidores, poucos investidores, então o FIP em si ele não começou a não fazer sentido por questões tributárias. E a gente tem a ideia de fazer um IPO ou via fundo ou um IPO ou mesmo. Da empresa, da própria empresa. A gente sempre mirou o REIT, né? O REIT o tradicional REIT americano. O tradicional REIT americano. A questão é que a legislação de fundo imobiliário aqui no Brasil ela é um pouquinho diferente. Então, no REIT você pode alavancar o ativo, aqui no Brasil você não pode. Então tem que levar o ativo alavancado. Ele prende um pouco quando você está em desenvolvimento, vamos dizer assim. E a segunda é a questão do management ser interno, né? Então, a gente tentou fazer uma proxy, vamos dizer, desse REIT, fazendo uma empresa de ativo e uma empresa de operação, né? Onde possivelmente a gente poderia fazer um fundo onde a operação ela é contratada do fundo, ou fazer um IPO via uma SA mesmo. Isso já pensando em 2020 ou um pouco mais pra frente? Podemos, não descartamos 2020. Porque o mercado tá aquecido, né? Hot. Assim, aí depois eu vou falar pro Renud alguma coisa aqui, né, sobre isso. Em off? Não, assim, posso vender meu peixe? Você me conta em off que depois eu falo em on. Posso vender um peixe? Deve, claro. Vamos lá. Pô, como não? Quem tem um land bank igual o nosso hoje? É difícil, realmente. Já tiveram, os teus endereços são ótimos, sem dúvida nenhuma. É difícil você conseguir um pipeline de projetos ou uma massa crítica inicial do tamanho que vocês têm, com certeza. Não, e refazer também é complicado, né? Não tenho dúvida. Então, por isso que eu falo assim, o nosso modelo ele é diferente da incorporação. Quando o pessoal quer comparar o ciclo de incorporação com o nosso, não tem nada a ver. O teu case é um case de renda. É um case de longo prazo, um case de renda, um case de perpetuidade. Mas que por acaso a gente acaba pegando uma parte desse retorno de incorporação por comprar no atacado ou por incorporar. Então a gente tem esses dois componentes de ganho.
o componente de renda e o componente de ganho de capital. Na primeira pernada, né? Por isso que a gente sempre está na dúvida de quando deve ser feito, porque um ativo gerando renda, ele é muito mais fácil de você vender para um fundo de investimento imobiliário do que um que ainda tem um risco. O que a gente ainda não está habituado no Brasil é a pensar no múltiplo de uma empresa que gera renda com perpetuidade. Isso já é uma coisa nos Estados Unidos, bom, a gente sempre está falando dos Estados Unidos, mas no mundo já é um negócio incrível. Então a nossa natureza aqui no Brasil é sempre pensando na rentabilidade da incorporação. Exato. É entrar, construir, performar e vender. Vender. Né? E aí vender você, o mais rápido possível, por favor. Para sua tiro ser o mais alto possível. Mas por que a gente pensa assim? Por causa do custo do dinheiro que a gente tem no Brasil, por causa das condições macroeconômicas ou de cada um dos segmentos que a gente vivia numa conjuntura econômica alucinante, louca. Hoje, a hora que a gente olha para as empresas e que você começa a comparar a rentabilidade de empresas que são produtoras de ativo, né, como para venda e ganho de capital, e você começa a olhar o valor que uma outra empresa de retenção de ativos para renda tem, o múltiplo aplicado sobre as empresas que retêm e proporcionam renda perpétua é absurdamente diferente. E aí você começa a criar mercado, você começa a criar massa crítica, você começa a criar mentalidade de investimento em fundos de investimento. E isso vira o de forma consistente, como exatamente. nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que foi isso assim que a gente sempre mirou. Não foi fazer um ativo, porque um ativo ele tem o valor do ativo. Tem valor versus do ativo, você ele ter não tem o valor, múltiplo. Ele não tem múltiplo. Ele não tem múltiplo. Então, o que dá múltiplo é perpetuidade, é renda recorrente. Exatamente. Então, essa é a nossa ideia quando eu falo de um fundo de investimento imobiliário ou de um IPO. A gente hoje está começando a olhar alguma coisa nesse sentido, de repente fazer um private placement para fazer a próxima rodada, de repente no final do ano que vem. Posso falar uma coisa só, claro. Lembrando do que o Hanud está falando, dessa questão de mentalidade, né, da forma que todo mundo pensa. Quando a gente começou a falar de alavancagem ou de tomar dívida para esse setor, né, para renda residencial, você fala, mas como, né? E apesar que o mercado de shopping e o comercial é muito bem desenvolvido com essa mentalidade. E quando a gente começou, então, né, a nossa primeira aquisição, a gente conseguiu tomar dívida de 5 anos. Com um ativo em garantia, etc. Já sabendo que a renda do ativo não ia ser suficiente para pagar essa dívida e que ia ter que fazer alguma coisa no meio do caminho. E a gente alavancou, a gente refez essa dívida há 4 meses atrás, numa dívida de 12 anos, com lastro unicamente do ativo e do fluxo do ativo. Então isso pra gente foi assim, prova do nosso business, entendeu? Vocês começaram justamente o negócio num momento de crise do Brasil e que foi uma aposta que, enfim, tá se provando aí acertado. Mas hoje, quais são os principais riscos do mercado na sua avaliação? O que pode, de alguma maneira, fazer vocês revisarem o modelo de negócio? Ou ameaçar o modelo de negócio? Eu acho que, de novo, se vier uma euforia de novo, então, originar novos ativos poderia ser, é um risco, né? Se vier uma euforia, você não conseguir mais comprar ativos com a mesma rentabilidade, mas hoje a gente ainda, né, tem encontrado muita coisa e... Sempre legislação, né, gente? Então, o regulatório. Mas eu acho que hoje o regulatório é capaz mais de ajudar do que de atrapalhar, verdade, entendeu? Porque ele é tão antigo e ele é tão engessado. Obsoleto. Honestamente, entendeu? O SFH é o mesmo SFH. Não falando que o SFH não ajuda, tá, gente? É só pra mostrar. Mas ele não tá. Mas, Carol, assim, a gente não pode esquecer que essa nossa nova economia, ela é mais nova do que a gente pode sonhar ou imaginar. Ou seja, nós temos aí 4, 5 meses de nova economia e uma semana de juro a 4,5, 5. Então, não tem como. Não, e um mundo que hoje tem informação, assim, online. Em tempo real. O nível de informação que a gente nunca, nunca imaginou. Claro. Assim, acho que a gente não tem capacidade de absorver a quantidade de informação que tem disponível ao mesmo tempo.
Carol, eu quero saber o seguinte, qual é o melhor lugar do mundo pra você? Não vou falar que é numa Beverly House, né? Que é sacanagem. Não, com meu filho. Ai, não, cara, porque eu tô com saudades dele. Eu vou falar. Quando você me falou do cafuné da avó, filho, foi né? o que veio na minha cabeça. Legal. Bom, gente, foi muito legal. Como a gente previa, esse papo com a Carol é sempre super animado, super cheio de conteúdo, super cheio de emoção, super cheio de visão. Carol, super obrigado por ter parado a tua vida e parou seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Não, obrigada a vocês. Super obrigado, viu? Pra mim é uma honra estar aqui. Mas é mesmo. Legal, Carol, muito obrigado. Vamos em frente.